acontece na 46ª sessão ordinária. Os conselheiros, também quero cumprimentar o pessoal que está na reunião, e peço aos conselheiros, quem concorda com a ata da reunião passada, permaneça como está. Aprovado. Vamos lá, Paulo? Tem alguma coisa que querem antecipar ou não? Bom, vamos lá, Paulo. Tem. O pessoal vai acelerar e dar adiante. Pega a pauta aí, presidente, porque ele deu o próximo. Tá, tudo bem, vamos lá. Item 3, apresentação e discussão de processo com medida de revisão a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo Santos. Processo. Item 3. Conclui o processo 2012, fundado ao 3 de setembro da Câmara de 2013. É um pedido de revisão Alguém me deu uma caneta aí? da aplicação da penalidade pela Câmara de julgamento, mas que não trouxe nenhum fator relevante que pudesse ensejar essa modificação da decisão anteriormente colocada. Porquanto eu acompanho a decisão da Câmara pela manutenção. Agora o representante está aí, você que queira se manifestar. Está aqui? Sim. Vai lá. Bom dia a todos, conselheiros, demais presentes. O único argumento levantado aí jurídico, né, trazido na revisão que eu acho mais relevante, é a questão que não consta do auto de infração a tipificação de onde foi extraído o valor da multa. É só isso, excelência. Obrigado. Qual é o valor? São R$500. São 6 não conformidades que foram observadas na fotografia. Essa também fala em R$500. R$500. É porque aqui eu não tenho valor. Eu não tenho valor aqui. Você tem a pauta aí? Não tem. Na pauta eles não botaram a pauta pra gente. Não botaram o valor da pauta? Não, tem eu tenho o meu resumo. Eu sei R$500. É R$500. Agora tem. O valor da multa é R$500. Eu tenho o meu resumo, mas não vem a Seu voto, seu parecer é a favor da permanência. Todos. Está em discussão com os conselheiros. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Tem ainda da Atlântica? Não tem mais. Pela sua licença. Você é o computador, sai de lá aqui por R$500. Você é o Mas eu troquei, né? Acabou. Processo. Isso é o meu ainda, né? É. 3.2, 2013, final 356. O pedido de revisão, efetivamente apresentado, com todas as formalidades cumpridas, mas que não enseja nenhuma modificação pela falta de fundamento, e seja assim, a modificação que decidiu já a Câmara de Julgamento. Portanto, artigo 56, inciso da resolução 005/2008, eu faço pela manutenção. Eu concordo com o relator. Fioretur, transporte limitado. Quem concorda? Aprovado. Processo 2013, final, 356 no valor de R$3.200, também. Agora Em 2013 está 9108. 9108. Daí está o TU, R$1.200, também, pela mesma motivo, artigo 56, inciso 1, resolução 005, pela manutenção, porque não apresentou Quem nenhuma concorda? falha que seja a mudança da Permaneça como está. Aprovado. O número 3.4, que é o processo 2013, final. Não, número 5, 2013, final 9099. Não, 98 é o 3.4. É o 4 mesmo. 94 mesmo. 98 de setembro. 98 de setembro. Processo 3.4. 98 de setembro, 3.4. Processo 2013,
final 92. Daí está tudo transporte passageiro. Pela manutenção, não é razão. Artigo 56, inciso 1, resolução 065/2008 da CG, não apresentou nenhum fato que justificasse a atenção anteriormente relatada, pela manutenção. Quem concorda? Concluído. Aprovado. Daí está tudo transporte, processo número 5, 3.5, aliás. 2013, final 90/99. Artigo 56, inciso 1, da resolução 005 do CG, ele não apresenta fato novo, portanto, pela manutenção. Quem concorda com o relator? Processo Aprovado. 3.6. Estatuto Transporte Passageiro. Poxa, Tudo, hein? o estatuto está bombando. 2013, final 86/94. Pela mesma razão, o artigo 56, inciso 1 da resolução 005 a pedido de revisão não apresenta nenhum fato novo que possa modificar a decisão anterior. Portanto, esse conselheiro manifesta por conhecer e negar o pedido de revisão apresentado, mantendo o provimento. Mantendo a Quem concorda com o relator? A mesa como está aprovado. o 3.7, 2013, estatuto, 2013, final 10/08. Artigo 56, inciso 1 da resolução 065/2008. Pedido de revisão não apresenta nenhum fato que possa modificar a decisão anteriormente relatada, portanto, manifesta o conselheiro por manter a decisão. Quem concorda com o relator? A mesa como está aprovado. Número 3.8. Não, 3.7. 8. 3.8. 3.8, 2013, final 0547. Isso, estatuto da sua passageiro, multa de R$400, não portar no veículo da viagem, aporte de seguro de responsabilidade civil. Artigo 53, inciso 5 da resolução 005/2008, pela manutenção. Quem concorda com o relator? Concordo. Aprovado. 3.9, da Estatuto Transporte Passageiro. Processo 2013, final 8264. Realizar a viagem sem a licença expedida pela GR. Artigo 56, inciso 1, da resolução 005/2008. Pedido de revisão não apresenta nenhum fator que possa modificar a decisão anterior. Manifesta-se esse conselheiro por conhecido o pedido de revisão apresentado e negar o provimento, mantendo a decisão anterior. Quem concorda com o relator? Deixa eu perguntar assim. Isso aqui, ele não está pagando? Vocês têm ação em cima? Judicial? Tem que ver. Tem que ver se tem ação judicial. Hã? Não, eu estou falando o seguinte, causa de cobrança, porque eles estão pagando essas multas? Isso Vai vai fazer multa e não receber. Isso vai para Não, não vai ver, não paga nada, vai para o jurídico. Poucas se paga. Tem um trato que vai fazer. Posso olhar especificamente isso? Não, pode obter financeiro, mas não paga. Vocês pagam aí, não paga. Até aqui não foi pago. Não, porque Isso aí tirar o recurso. Daqui não for A partir daqui é que vai Se para for a partir daqui é que vai Se for ser. negativado, Porque se não for, tiver subjúdice ainda, não, até essa reunião ele não foi tem que ver dado a se pagar. tem esse revisão entre os A partir dois. da Ah, financeiro demora importante. A simples inscrição administrativa não está, não fornece para eles. Você foi essa empresa que não tem um prazo para regularizar? Eu não sei como é para a situação Você específica. conhece a empresa que tem um prazo para eles regularizar, trazer os documentos, mas eles estão pedindo toda hora prazo, tem que cortar isso. Item Tá. 4. Cuidar isso, porque faz um levantamento de tudo que essa empresa pede. Tá? Quantas ações já tem em cima? O jurídico não pode levantar Chamar isso. eles aqui, ó, acabou. Utiliza todos os recursos possíveis. Vou mandar prender todos os Máximo carros que você. Não paga, então tá bom demais, velho. Né, Zé? Pergunta aqui, na minha foto tem também, o cara. O cara que chega atrás, Não, mas eu tenho que pagar a multa. É passar É mais sempre Ok? Vamos lá? Item 4, agora. Apresentação e discussão de processo com recurso a ser relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Eu vou fazer uma síntese aqui da Saneago, que é muito grande para mim ler. Quer sanear? É, Vamos. dois da Saneago.
Eu vou falar a penalidade e depois eu vou só simplificar aqui. A concessionária não cumpriu a determinação de providenciar ou recuperar as tampas de inspeção do reservatório São Domingo 2, no município de Goiânia, conforme teve notificação 244/2010 e o relatório de fiscalização número 109/2013, infringindo o disposto do artigo 7º, inciso 17 da resolução 231. Então, ela entrou com um recurso. Eu vou só ler aqui, apesar das alegações da Saneago de que a tampa do reservatório já teria sido instalada e as inconformidades constadas, sanadas antes da lavatura da auto-infração, conforme se nota pelas datas da foto já anexadas aos autos pela defesa, essas não deveriam ter sido trazidas à baila antes da emissão do auto, impossibilitando qualquer tipo de reconsideração. Tendo em vista o recurso apresentado pela empresa, não trouxe qualquer fato ou fundamento novo que justificasse a reforma da decisão proferida anteriormente. Embasado no que consta dos autos, demanda em consideração do procedimento foi irregular, o voto é pelo não provimento do recurso apresentado, portanto, pela manutenção do auto-infração. Como foi feito esse auto? Em que época? Esse foi 2014. O auto de 2014. A notificação foi feita em 2010 e o auto. Ela cumpriu, mas tirou foto tudo, mas não mandou, não adiantou nada. Aí ele foi lá, aí fez o auto-inflação, aí ela entrou com recurso e mandou o que já tinha feito. Você está mostrando? Estou mandando. Não Volta a câmera. Vamos ver o que ela tem para alegar. Me permite, rapidinho, sobre esse processo em específico, esse auto de infração 22, ele foi julgado na Câmara junto com o 20, e ambos tiveram uma particularidade, né? Não que eles tivessem a mesma penalidade, mas em que pese o relator tenha dito que a gente não atendeu, houve o atendimento antes da emissão da auto-infração, e as fotos que constam para minha defesa e o que eu tenho chancela de protocolo, elas são datadas do dia 26/9/2013. O auto de infração é de 11 de fevereiro de 2014. Além disso, na época do julgamento da Câmara, eu que estava presente, não sou eu que faço a Câmara, é a outra advogada, a doutora Natália. Mas nesse dia eu estava, desses dois autos de infração. E foi mencionado pelo relator que o próprio agente fiscalizador pediu a insubsistência do auto de infração, tendo em vista que houve um preenchimento equivocado. Isso, mesmo assim, mesmo ele constando isso do relatório, ele manteve, né, o auto de infração. Na época eu discordei, inclusive no dia ele achou ruim eu discordar, ele achou que eu tinha a possibilidade de recurso, que eu não precisava falar outra vez, mas foi uma coisa meio chata assim, mas eu pedi a cópia do processo administrativo, nós vimos em que termos foi pedida a subsistência, e nós mencionamos isso na defesa, que o próprio agente fiscalizador entendeu que ele não cumpriu os requisitos legais para preenchimento. E mesmo que fosse um ato convalidável, que nesse caso não é todo erro de requisito de preenchimento de auto-infração, que é um ato convalidável pelo direito. Mas mesmo que fosse, tinha que ter aberto nova oportunidade para a defesa da Saneago, o que não aconteceu. Então, nesse caso aqui, eu quero reiterar a nossa defesa e o nosso recurso, no sentido de que houve não só o cumprimento, como a demonstração nos autos, porque eu tenho a chancela do protocolo aqui, dos registros fotográficos datados de 26/9 do ano anterior à emissão do auto de infração, sem falar que ele foi emitido em 2010, o termo de notificação foi emitido em 2010. Além disso, eu não quero me delongar, mas assim, a questão da ausência de motivação, nos termos do que a gente defendeu na reunião passada, continua, e eu quero encerrar apenas com relação ao princípio da motivação das decisões. Eu queria só fazer uma leitura breve de 4 linhas aqui do julgado, para vocês entenderem, assim, para despertar o argumento jurídico que a gente tem em relação a isso.
Quando a gente fala que há uma falha no princípio da motivação das decisões, a gente fala isso baseado na jurisprudência dos tribunais, que já está pacificada, porque essa decisão ela é uma decisão que só faz uma referência a documento. Essas decisões elas são chamadas de decisões aliunde ou ad referendo, alguma coisa nesse sentido. E o que dizem os tribunais superiores? Essa Corte Superior, no caso é um julgado do STJ, possui entendimento pacificado no sentido de admitir a fundamentação per relacione ou aliunde, que se vale da motivação contida em ato judicial anterior, bem como em manifestação ministerial, como razões da decisão judicial mediante sua transcrição. Quer dizer, eu insisto em dizer que quando não há transcrição na própria decisão, a decisão é tida pelo direito como nula. Esses são meus argumentos, então, portanto, né? Tanto a demonstração de que houve o cumprimento antes da emissão do auto de infração, como a questão do descumprimento do princípio da motivação da decisão, como o fato de que houve um descumprimento dos requisitos formais e que o próprio agente fiscalizador pediu a insubsistência do auto e não foi acatada pela Câmara e nem pelo relator. Ok. Obrigado. Acha de discussão, Sérgio, quer falar? Senhor presidente, conselheiro, eu vou dividir o voto do conselheiro pelo seguinte: eu não vou nem discutir a questão formal do mal da infração que eu não vi, mas não acredito que exista algum informal dele. Mas eu vou superar essa questão e vou dizer o seguinte: qual que é a função da GE? É primar pelo cumprimento, pela prestação de bons serviços à população. E a gente tem visto aqui reiteradamente a Saneago numa evolução permanente na qualidade, principalmente do atendimento às nossas reclamações. Não me parece justo que por uma delonga excessiva no julgamento dos nossos processos, ela, se não entendo devido, mas tendo cumprido o que foi notificado por não conformidade, ainda que tenha sido juntado posteriormente à lavratura do auto, esta casa, esta Câmara, específica a Câmara de Julgamento e este Conselho tem a autonomia de modificar decisões, principalmente quando essas decisões são injustas ou equivocadas. Eu acho que é esse o caso. O Saneago cumpriu o que foi pedido, ainda que trazido aos autos posteriormente à lavratura do auto, mas cumpriu. E se cumpriu, nós temos o condão de anular uma decisão que parece injusta. Então, senhor presidente, eu vou divergir, porque eu acho que a gente tem que estimular e não desestimular os nossos parceiros, nossos companheiros de trabalho, porque é uma relação bilateral. A gente não pode estimular ou desestimular a evolução permanente, claramente vista no que diz respeito a Saneago. Então, eu vou divergir do voto, porque eu acho que realmente ela cumpriu. E a nossa morosidade, infelizmente, senhor presidente, a não conformidade foi gerada em 2010. Nós fomos votar em 2014? Volta de 11 de fevereiro de 2014. Não, mas a não conformidade foi detectada em 2010. Em 2010, senhor presidente. 2010. E foi sendo julgada em 2014. Por que demora tanto assim? A conformidade com o auto? Eu vi isso. Não há explicação. Possivelmente já dá prazo, o processo Nesse caso, até não foi dado prazo. No outro que ele foi pedido prazo. Tá. Então é os dois ou de um só? Certo? Não, eu estou votando o primeiro. O primeiro. Estou votando o primeiro. Não é esse Tá bom. o primeiro que está na pauta? Então tá bom. Então eu vou divergir sobre isso. Ok? Eu vou acompanhar, com respeito ao conselheiro Castro, eu vou acompanhar o voto dele muito certo, porque já votei em outros processos também. Se a empresa sanou a não conformidade antes do recebimento da notificação, antes do recebimento da notificação da notificação, a gente considera que, nos meus votos, a gente considerou que está
estava sanada a não conformidade. Então, voto com Ok, obrigado, Danilo. Zé? Considerando a manifestação do doutor conselheiro Sérgio Borges Lucas, nosso jurisconsulto de coração, e acompanhando a sabedoria do Anapolino, eu acompanho o voto. Ok, então, considerando 3-1, está no lado, né? É isso? Ok? Aprovado, então. Vamos no próximo. Deixa eu fazer um parênteses com vocês aqui, presidente. Vocês trabalham nessa decisão aqui, não vão mandar todos os processos. Os processos da GR, a maioria são todos processos antigos. Se você vai lá e notifica a empresa, não estou, decisão não tem decisão, mas notifica a empresa que ela errou, ela vai lá posterior, não manda para cá, não tem interesse de mandar para cá a regularização, porque sai lá no revidir, não manda, e ele vai lá e ela faz uma autorização. Esse processo já foi votado. Não, eu estou fazendo um parênteses. Então não tem mais. Vamos estudar mais profundamente os próximos. Vamos lá. Um dos processos 4570. O funcionário não cumpriu a determinação de realizar manutenção preventiva ou corretiva nas redes de esgoto e apresentar cronograma de obras e demais ações essenciais em prestação de serviço adequado a executar após a aprovação da GR no município de Jataí. Apurado. É 4510 ou 4570? 4570. 4510. É, aqui o número do processo fica errado. 4510. 58 mil. É, 4510. Esse. 4570. É, vai. Hoje comecei apresentando a Santiago se teve prejuízo por conta disso. 4510. 4510. Mandaram pra gente 4510. 4510. Por isso que eu coloquei na Então vamos ficar optando no processo 4570. Tá, eu vou. Dizer que ela trouxe a defesa do 4510. Mas vamos deixar Ela trouxe a defesa 4510. É. A defesa da Você Santiago. viu 4510. A Melhor pauta Foi do isso que site. eu na pauta. É porque ela faz o que tá na pauta. Eu acho que tem processo. No caso desse, Então tem vai que ter tirar que de tirar pauta. da pauta. Está em julgamento é o processo. O processo é Vamos ver, 4570. o conselheiro acha. Não, eu não sei problema. Não, quem que o pessoal concorda, vai tirar de pauta? Se a defesa da Santiago Não, acha que pode fazer tem 4570, mas ela vai manter o Você Mas o auto de infração mesmo. eu posso dar uma olhadinha no processo? Não, vamos tirar de pauta. consideração aqui. A defesa foi preparada para o 510. 4510, que é o auto de infração 24. E também é. Mas não existe o processo 4510. Aqui é o 22. Não existe o processo 4510 da Santiago. Vou tirar de pauta. Eu tiro de É o pauta mesmo auto de infração? Ok. É o mesmo auto de infração? Se for. É 22, porque o auto de infração aqui é 22. A pedido do conselheiro 24. Não, se for o auto de infração 24, então deve ter sido um erro só de numeração. Não tem. 24. Não, então pode ser. A pedido do conselheiro tirar tudo de pauta. É o mesmo auto de infração. Vamos lá, digitação, tá? Vamos lá. A pedido da. Então agora eu vou começar de novo aqui. O concessionário não cumpriu a determinação de realizar manutenção preventiva ou corretiva nas redes de esgoto do município de Jataí. Apurado por denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás. É importante vocês saberem disso, porque o Ministério Público está envolvido aqui, né? Conforme o termo de notificação 25/2013 do relatório de fiscalização pedido disposto do artigo 5º, inciso 26, artigo 7º, inciso 8º da resolução número 231 de 2005. Eu vou ler só o final aqui, porque é muito grande. Apesar das alegações da Saneago de que foram feitas as manutenções dos sistemas de esgotamento do prazo destacado, inclusive nos pontos onde ocorreu
o extravasamento do esgoto, conforme foto da defesa, e de que providenciou um contrato para a obra de grande porte de caráter emergencial, requerendo-se para um tanto a dilatação do prazo, uma vez que não seria possível executar a obra em prazo inferior a 180 dias. Essa foi o suficiente, pois as fotos não possuíam data e nem são as mesmas e nem são os mesmos poços, objeto de estudo constando no relatório de fiscalização, como já informado pela Gerência de Saneamento no parecer 0262/2014. E quanto à solicitação de prorrogação de prazo encaminhada à gerência através do ofício DIPRO 3704/2013, a mesma gerência relatou que o próprio não foi considerado por falta de identificação de quem o subscreveu, tendo sido a concessionária informada que não seriam aceitos documentos não assinados pelo titular da diretoria da empresa e nem com a identificação de quem os assinaram. Tendo em vista o recurso apresentado pela empresa, não trouxe qualquer fato ou fundamento de que justificasse a reforma da decisão proferida anteriormente. Embasado no que consta nos autos, levando em consideração o procedimento que foi regular, o voto pelo não provimento e, portanto, a manutenção do auto de infração. Quem concorda? Eu divergi também, mas a Saneago agora não facilitou para a gente. Deixar de juntar uma fotografia datada e do local certo dificulta o trabalho da gente também. A gente quer ajudar, mas fica complicado. Precisa de uma contrapartida da Saneago. Já mudou esse procedimento, e agora esse rigorismo de que só o diretor tem que assinar a peça de defesa, senhor presidente, é exagerado. A identificação, sim, da defesa, quem está assinando, é claro, mas o funcionário da Saneago. A Saneago não é um diretor, a Saneago é uma instituição que todos nós conhecemos e temos ciência de que ela é uma das nossas fiscalizadas. Então, é um rigorismo que eu acho que tem que ser mudado. Você é a favor do relator ou contra? Infelizmente, eu tenho que acompanhar. Eu só queria fazer uma pontuação com relação ao que o conselheiro Castro colocou. Nós lidamos com o Ministério Público diuturnamente, né? Tanto no sentido de até estabelecer algumas parcerias, como em termos de ajustamento de conduta, como em fiscalizações, tem umas inclusive muito bravas, né, do ponto de vista ambiental. Isso não quer dizer que a Saneago, porque o Ministério Público está envolvido, que a Saneago está descumprindo nem seus deveres nem suas finalidades institucionais. Mas, com relação ao atendimento, o conselheiro Sérgio tem razão, eu estava olhando aqui, as fotos dessa vez não foram datadas. Esse é um procedimento que a gente mudou desde o ano passado, né? Porque realmente registro fotográfico precisa pelo menos ter uma data ou vir com algo que identifique. Mas nós pedimos, e foi protocolado, né? Nós pedimos um prazo de 180 dias, como o próprio relator mencionou, e a AGR não nos respondeu. E foi realizado, a obra que foi determinada foi realizada dentro desse prazo do pedido de solicitação. Além disso, eu insisto na questão do princípio da motivação das decisões. Estou aqui cumprindo meu papel de advogado, né? Não tem como a gente fugir disso. Daniela, com o Castro, aprovado. Tem mais a Saneago? Não. Eu vou pedir licença para me retirar. Obrigada, doutora. 7:07. Esse 4.3 aí, presidente, eu estou solicitando para retirada de pauta. Não, 4.4. 4.3 eu mantenho o ato de infração. Tem concordo, permaneço como está. Aprovado. 4.4 eu estou tirando de pauta porque fizeram uma defesa que é um recurso, eu não sou advogado, então não entendo. Fizeram um recurso, não vai fazer o recurso, eu estou tirando de pauta. Fizeram o recurso, não vai fazer o recurso. Você concorda? Vamos retirar de pauta? Aí não era para fazer, fizeram um modo diferente. Quer que eu olhe aqui? Não, porque você poderia, baseado no princípio da sucumbência, você poderia entender ele como uma peça correta, apesar de eles terem protocolado com recurso. Não, mas eu acho que ele vai tirar. Tá bom. Quem concorda com o relator? Parece como está.
4.5 também, por realizar viagem sem autorização da GE, manter o auto de infração. Quem concorda? Permaneça como está aprovado. Vamos lá. Item 5, apresentação e discussão de processo corretivo ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. 5.1, 2014, final de 2018, interessa a BHW, Transportes Escolares, Turismo Limitada, pode infração por infringir o artigo 56, inciso 6 da Resolução 05, prevista a apresentação do recurso, que apreciamos aqui no processo. Não tem hipótese que seja a anulação da infração, voto pela manutenção. Quem concorda com o relator? Concorda. Aprovado. Processo 2014, final de 0170, satisfaz com transportes Maia e Iriri, foi autuado com fundamento nos artigos 56 e inciso 2 da Resolução 05, também apreciação de recurso, a gente não observou fatos anulados em uma infração, voto pela manutenção. Quem concorda com o relator? Aprovado. 2014, final 2397, até o... Não, no meio. Tá bom. No meio. Mas restantes 85, do 5.3 ao 5.14, da Itatur Transporte Passageiro Limitada, e o 5.85.4, que é da Aviação Rio Oeste Limitada, por auto-infração, lavrados com fundamento no artigo 56, inciso 6. É a mesma, não? Está tudo? É, mesmo a outra. O certo ainda tem outros aqui do Itatur também. Eu tenho uns 10 milhões. Eu tenho mais Itatur para na próxima prova. Se tivesse pagando, né? Tanto faz. Então, são auto-infração lavrados com fundamento na Resolução 05, o primeiro do 56, inciso 6, o restante do 56, inciso 1, a revista que os argumentos dos recursos não trazem fatos que ensejaram a anulação da auto-infração, voto pela manutenção de todos. Quem concorda com a permanência? Aprovado. 3. Item 6, apresentação e discussão de processo com recurso relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Presidente, do item 6.1 ao item 6.9, todos mesmo interessados, Itatur Transporte Passageiro por infração ao artigo 56, inciso 1º da Resolução 005, e eu tenho que a impressão de que são todos pelo mesmo inciso e pelo mesmo artigo, com exceção desses finais, desses últimos aqui da... Itatur, por quê? Não tem documento? O que é? Não, eles estão invariavelmente fazendo viagens sem importar a licença autorizativa da GE. Simplesmente a gente tem que viajar a viagem. Eles pediram um prazo para mim aí, para legalizar, na terceira, segunda vez que eles estão pedindo um prazo. Tem que fazer isso. Ah, mano, eu tenho prazo, eu não conhecia, eu nem sei, nunca vi isso, pessoal. Pedido eu tenho prazo. Eles fazem o transporte da usina lá de Equinópolis, e o cara dos trabalhadores, o cara falou, ó, se tirar e você não dá, eu tenho que trazer os passageiros para cá. Eu fui na conversa com os caras, entendeu? Agora não tem mais jeito não, cara. Ah, do jeito que está aí, né? Ele é... Não, pode deixar. Isso aí vai ter que falar muito diferente. Então vamos lá, Sérgio, vai. Então, o item 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º da pauta, por infração ao mesmo artigo, com a mesma tipificação, as defesas também são assemelhadas, portanto, esse conselheiro fica confortável também fazer o voto em bloco e manter, por falta de justificativa
que pudesse modificar o entendimento da Câmara ou manter os autos de infração. Quem concorda permanece no estado. Os três últimos da pauta referente a Itatur, o processo 4796, por infração ao artigo 53, inciso 4º, 7º, da resolução 007, por não portar no veículo durante a viagem cópia do contrato de prestação de serviço. Também não logrou êxito em comprovar a irregularidade, então eu voto pela manutenção do auto. Os dois últimos processos também são os mesmos artigos, os mesmos incisos, artigo 55, inciso 7 da resolução 005, por utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na GR. Também não foi comprovado que o nosso fiscal estava equivocado e eu mantenho os autos de infração também ativos. Ok? Quem concorda com o relator? Sérgio, permanece no estado. Aprovado. Item 7. Não, eu ainda não terminei. Terminei só os de Itatur, senhor presidente. Tem que falar. Até o 6.9. Seguindo aqui o item 6.10 da pauta, processo final 0336, interessado, transportadora Brás Limitada, por infração ao artigo 53, inciso 5 da resolução 005, não portar no veículo durante a viagem, após-se de seguro de responsabilidade civil, documento obrigatório, não ficou comprovada a sua portabilidade, fique mantido o auto de infração. Quem concorda, permanece no estado. Aprovado. Processo 6.11, final 5421, interessado Expresso Maia, por infração ao artigo 12, inciso 27 da resolução 297 de 2007, não executar o serviço em conformidade com os padrões e esquemas operacionais estabelecidos pela AGR. Também a defesa não logrou êxito em convencer este conselheiro da sua justificativa, foi mantido então o auto de infração. Quem concorda? Conselheiro Sérgio, permanece no estado. Aprovado. O próximo processo, senhor presidente, 6.12, foi introduzido aqui equivocadamente como processo com recurso tempestivo, mas na verdade trata-se de recurso não conhecido. Então eu vou votar ele na minha próxima vez aqui no Conselho. Não é tirar de pauta, só remeter ele por item 9. Processo final 8862, interessado no TB União Transporte Brasileiro Limitada, por infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005. Realizar a viagem sem licença expedida pela AGR, pela própria fundamentação do auto e da não fundamentação da defesa, mantém o auto de infração em apreço. Quem concorda, permanece no estado. Processo final 8841, interessado também o TB, União Transporte Brasília, também artigo 56, inciso 1º da resolução 005, realizar viagem sem licença expedida pela GR. Também não logrou êxito em convencer esse conselheiro de que existia razão ao recorrente. E mantido, então, o auto de infração. E o último processo desse item, 6.15, final 00500, interessado Expresso São Luís Limitada, infração ao artigo 11, inciso 24, resolução 297/2007, antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida inicial da viagem. Também o interessado não logrou êxito em justificar a contento o retardo da partida e eu mantenho então o auto de infração. Para a votação do 6.14 e 6.15. Quem concorda, permanece no estado. Aprovado. Item 7. Apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a ser relatados pelo conselheiro João Ribeiro Castro. 7.1 e 7.2. Com recurso intempestivo, fora do prazo, mantém o auto de infração dos dois. Quem concorda?
conselheiro Castro, aprovado. Item 8, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Os 4 processos do item 8, haja vista da efetividade dos recursos apresentados, há erros formais e formais de falsificação, ou pela manutenção de todos eles. Quem concorda com o conselheiro Danilo, permaneça como está. Aprovado. Concordo. Item 9, apresentação e discussão de processo com recurso não conhecido a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Os 2 itens, senhor presidente, interessado Rosa Cruz Transporte Passageiro e União Transporte e Excursões, não vou conhecer nenhum dos recursos, porque por falha da representação em todas as 2 peças. Então, fica mantido o entendimento da Câmara de Julgamento. Quem concorda com o conselheiro, permaneça como está. Aprovado. Item 10, apresentação e discussão de processo de defesa a ser relatado pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 10. 10.1. 7? 10. Item 10. 10. Defesa do uso reverente. Bom, o item 10 é o processo 2013. Não veio o meu. Eu proponho tirar ele de pauta, porque da NTT nós não estamos julgando o processo da NTT. Ok. Tem que tirar de pauta. Perfeito. Quem concorda? Item 11, apresentação e discussão de processo para reexame a ser relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Bom, o item 11 é o 2012, final 4122, versão MIS. O valor da multa de 3.200, veículo com para-brisa trincado acima do permitido, artigo 13, inciso 14 da resolução 2900. Atenção da Câmara de Julgamento, diz que só a segunda advertência deve ser emitida auto de infração. Ele foi admitido na primeira advertência, portanto, é anulado. Quem concorda? Esse é o item 11.1. É o 11.1 e respeito a Expresso São Paulo. 11.1. Limitado. Auto-infração 25288. Que é da NTT. Quem concorda? Permaneça como está. Aprovado. Porque o base, inclusive, já a edição colocada na reunião passada, se for da NTT, não tem base legal nenhuma mais. Esse valor dessa multa não existe um instrumento legal. Esse valor dessa multa deve estar errado, R$ 3.200. Não precisa errar, não vou nem errar, porque não existe o instrumento que legaliza o ato, que é o convênio, que vamos lá. Instituído, então. Conhece a multa de direito. Vamos lá. O próximo item é o 11.2, que é o processo 2014, final 04, 82. Interessado, Cláudio Roberto, auto-infração 30.156, o valor da multa de 1.616,86. Executado transporte irregular 3 passageiros como serviço de enfrentamento. O artigo 1º, inciso 1 da lei 14.1480, que é tudo aqui, né? Conforme a coalizão da Câmara de Julgamento, uma vez que a lei foi revogada expressamente, a lei 14.480, substituída pela 18.400, entrar em efeito às 23 de setembro de 2013. Para anulação. Quem concorda com o relator? Permanece. O item 11.3. O item 11.3. Não, é 11.3. 3, final 0171. 11.3, final 0171. 2013, final 0171. Interessado, Cláudio Roberto da Silva, ato de auto-infração 26.490, valor da multa 3.200. Realizar a viagem de licença expedida pela GE, artigo 56, inciso 1 da resolução 060/2008. Concordo com a decisão da Câmara de Julgamento, uma vez que a autuada apresenta documento que demonstra que o veículo não pegar serviço no dia da autuação. O seguinte, se aqui está autuado o veículo, estava substituindo o outro, mas autuar o original, que não estava em serviço. Mas não, o auto está 1.300 de litros. Quer dizer, o veículo cadastrado não estava na oficina, eles comprovaram que o veículo estava em reparo. E eles autuaram o nome desse veículo que estava na oficina, o outro que eles puseram lá na estrada. Tem que identificar o outro, qualificar o outro.
e feito a multa. Mas fizeram a multa erroneamente. Estou pegando o lado. Ok. Quem concorda com o relator? Bom. Aí vem agora o 11.4. 3 amigos, transporte militar. 2013, final. Né? 2013, final. 48,75. Isso? Final 48,75. Tá? 48 é errado. 48,75. Não, está errado. 48,75. Aí isso aqui é tirado de pauta que foi por erro do número do processo. O processo está errado. Então, retirado de pauta. Quem concorda, tá bom. Retirado de pauta. Ok. Entendeu? Aí vem o item 11.5, Expresso Araguari. Aí nem existe Expresso Araguari, não tem fechado. Taguari. Expresso Taguari Limitada, assuntada de infração 24.114. Valor da multa R$ 800. Taguari Limitada. Valor da multa R$ 800. Está sem justificar o horário a partir inicial da viagem. Artigo 11, inciso 24 da Resolução 2900/2007, tá? Do Conselho de Gestão. Concordo com a decisão da Câmara de Julgamento, uma vez que houve erro de preenchimento do auto de infração referente à data da lavatura. Eles erraram a data da lavatura e por essa razão a Câmara julgou por anular o auto de infração. Então, quem concorda, porque eu estava errado. Quem concorda, permanece como está aprovado. O processo do 2011, final 8156, que é 2.856, interessado expressão jurídica, assunto a infração de 356, valor da multa, R$ 3.200. Expressão jurídica, valor da multa, R$ 3.200. Colocar esse serviço aí sem condições de segurança, instituto de incêndio do veículo com data atual da oferecida, artigo 13, inciso 14 da resolução número 2007. A decisão da Câmara, uma vez que houve erro do Parlamento Legal, quer dizer, ele condenar o cara e enquadrar pelo outro artigo. Então, por essa razão, a gente acompanha a decisão da Câmara de Julgamento por pagamento irregular. Quem concorda? Aprovado. É. Porque foi pagamento errado, equivocado. Então, Item 12. Apresentação, discussão e processo para reexame a ser relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Presidente, eu queria fazer uma colocação, não sei se é sobre os fiscais, não sei se é por risco dos fiscais ou se é por livre espontânea vontade. Existem muitas contradições que eu precisava da profissão dele. Tem dois agora recentes. Presta bem atenção, né? Esse primeiro aí, 0713, estou anulando os dois, mas eu vou falar por que da anulação. A Lei 14.480, de 2013, foi revogada pela Lei 18.429 de 2014, que atraiu seus efeitos a 23 de nove de 2013. E o fiscal fez um auto de inflação em 6/11, quer dizer, por falta de conhecimento ou, sei lá, por livre espontâneo, né? não, é falta de conhecimento dele. Esse é um, pela anulação. Anular? Quem concorda com a anulação, permanece como está. Aprovado. E o outro da expressão Luiz também é a mesma coisa, quer dizer, parecido. A resolução 4.462/2012 fala assim, dar 2 advertências para a empresa e foi atuada antes de dar as advertências. Ele não deu advertência. Quer dizer, eu não sei se é eu quero crer que é por livre espontânea burrice, né? Porque senão não tem jeito de você trabalhar. Porque se os caras lá fazem um negócio, se tem uma válvula de escape, ele pula para a válvula de escape. Aí fica difícil. Vamos pela anulação. Anulação, quem concorda? Aprovado. 13. Item 13. Apresentação de processo para reexame a ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Presidente, só para poder fazer uma retificação, voltar ao item 6.2, aquele que eu retirei do item 6.2, deveria ter sido votado junto com os demais do item
9, também no mesmo sentido de não conhecer do recurso e ficar mantido a ocupação, do item 6.2. Eu tinha retirado, né? Eu tinha só transportado ele para o item 9. Ok, mas então esqueci. manter. Isso. Ok? Conselheiro, agora, aprovado. O item 13 da pauta, o primeiro item 13 da pauta, o processo final 7514, artigo da interessado de ação pública. E agora a relação com Limitação ao artigo 56, inciso 7 da resolução 005 de 2008. Não portar no veículo durante a viagem certificado de registro do veículo. Ocorre, senhor presidente, que eu estou anulando esse processo, esse auto, por falha de tipificação, porque o nosso fiscal detectou que ele não portava certificado de registro do veículo. Ocorre que esse carro em específico, esse veículo específico, não era cadastrado na GE. Se não era cadastrado na GE, você não pode exigir documento de porta obrigatória. A tipificação deveria ter sido feita pelo fiscal com veículo não cadastrado. Ocorre o seguinte, a gente também não pode culpar o fiscal, porque o fiscal não tem condição, naquele momento, porque nós não temos sistema informatizado ainda, de verificar que o carro era ou não era cadastrado. Então eu estou anulando esse auto de infração em virtude da falha dessa agência. Quem concorda, permanece como está. Aprovado. O segundo item, final 5414, Rápido Goiás Norte Limitada, EPP, com infração ao artigo 1º, inciso 1º da Lei Estadual 14.480, Executório de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros, realizado como serviço remunerado por pessoa física ou jurídica sem a devida concessão, permissão ou autorização expedida nos termos da legislação. Eu estou anulando esse auto, senhor presidente, ainda que eu saiba que, não especificamente talvez essa empresa, mas várias outras usam esse subterfúgio de tirar a licença da NTT, que não paga, para fazer uma viagem intermunicipal, quando na verdade, fazer uma viagem interestadual, quando na verdade está fazendo uma viagem intermunicipal. Ocorre, senhor presidente, que o nosso fiscal não conseguiu provar que essa viagem não fosse de fato interestadual. O que ele fez? Ele apenas relacionou o nome de 4 passageiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passageiros, nome e qualificação, tudo direitinho, identificação, mas nenhuma declaração da origem e do destino que esses passageiros estavam fazendo. Então, nós não podemos provar que eles estavam efetivamente fazendo transporte intermunicipal. Eles foram votar até o lugar. Eu até sugeri, fica a sugestão do senhor presidente transmitir à gerência de transporte, que nesse formulário aqui conste origem e destino, que o passageiro declare a sua origem e o seu destino. Porque se tiver algum passageiro que declarar a origem em Tocantins, no Tocantins, o auto não deveria ser lavrado. Né? Agora, em contrapartida, mas aqui só fala onde ele foi pego, Porongatu. Mas ele podia ter um assunto só? Ele podia ter arvorado? Ele foi pego do trecho de Porongatu para Goiânia. Então. Certo, mas nada prova que ele não saiu do Tocantins. Entendeu? O fiscal deveria ter colocado, olha, a origem dele é tal e o destino é tal. Aí a gente poderia lavrar o auto. Mas nesse caso específico, eu vou votar pela anulação do auto. Quem concorda permanece como está. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador? Algum conselheiro tem outros assuntos? Não havendo nenhum interesse, eu conhecerá mais uma reunião do Conselho.